Amados irmãos e irmãs, vamos dar início ao nosso estudo hoje. Vamos orar e apresentar esta reunião hoje diante do Senhor. Pai amado, santo e poderoso, bendito eternamente é o teu santo, grande e poderoso nome. Senhor, nós estamos diante de ti mais uma vez, confiados no teu Santo Espírito, que Ele vai nos guiar e nos dirigir na Tua palavra. Necessitamos, Senhor, que a Tua doce voz venha falar aos nossos corações. Revela-te a nós. Senhor, nós queremos mais uma vez poder abrir a Tua palavra e sentir que Tu estás abrindo os Teus céus. Queremos Te ouvir, queremos Te escutar, queremos Te receber. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, o Teu eterno Filho, ajuda-nos. Ajuda-nos a tocar a vida e a essência da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado. Nós estamos aqui debaixo do Teu nome, quedados aos Teus pés, clamando por Tua benignidade, misericórdia, graça e amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje estudar a 19ª lição do estudo de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 8 até o 10. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem repreensíveis, exerçam o diaconato. Graças ao Senhor. Graças ao nosso querido e eterno Pai. Amados em Cristo, depois de estudarmos acerca das qualificações necessárias para o presbitério, não somente vendo as qualificações, mas também os princípios espirituais que rege o verdadeiro sentido do ministério cristão. Porque, infelizmente, o ministério cristão, dentro do contexto que nós estamos vivendo, ele tem perdido a sua essência espiritual. Ele tem deixado de ser ministério para se tornar uma profissão eclesiástica. Ele tem perdido a sua essência espiritual e tem sido preenchido por uma manifestação maligna e antropocêntrica. E essas duas coisas misturadas têm se tornado um monestério e não um ministério. Nós sabemos que o princípio fundamental para que compreendamos o que é o ministério cristão é saber que todo o ministério cristão, em primeiro lugar, é ao Senhor. O ministério não é, em primeiro lugar, a igreja. Quando o Espírito Santo separou Barnabé e a Saulo, lá no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: separai-me, isto é, separai para mim, Barnabé e a Saulo para a obra. Então você vê que primeiro é separado para ele e depois para a obra. Por que primeiro tem que ser ao Senhor? Porque primeiro tem que ser ao Espírito Santo. Nós já estudamos, em uma das lições passadas, um paradoxo muito importante no livro de Atos. Atos capítulo 1 com Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 1, nós vimos os discípulos separando um daqueles que deveria preencher a vaga deixada por Judas. Então eles escolheram Matias. Quando você começa a ler
a partir do versículo 12, você vai se deparar com uma frase muito significativa. É necessário. É assim que começa todo aquele episódio. É necessário. O ministério cristão, ele não deve ser instituído por necessidade. Aqui nós temos duas coisas graves. Primeiro, que ele não deve ser instituído. Segundo, que não deve ser de acordo com necessidade. Porque não é necessidade que promove as ações de Deus. Deus não age por necessidade. Deus é o único ser livre em todo o universo. Ele age segundo o seu propósito. Ele age segundo a sua mente. Ele age segundo a sua vontade. Nós não podemos constranger Deus a fazer algo por necessidade. Aquilo que Ele faz de acordo com a sua vontade. Porque nada, nem mesmo o pecado, nem mesmo a queda do homem, nem mesmo a queda de Lúcifer, nada pega Deus de surpresa. Ele não é surpreendido por nada. Compreende? A única lei que Deus conhece é a lei do seu caráter, porque Deus é a sua própria lei. Então, irmãos, é baseado nisto que nós temos que perceber algo com cuidado. Porque o Senhor permite sim que situações ocorram. E dentro dessas situações, nós temos que permitir que Ele mesmo encabeça e promova o que Ele quer. Então, lá em Atos 1, a Bíblia diz que os discípulos, vendo que havia a necessidade de que fosse levantado um irmão para poder cobrir aquele espaço, aquela vaga deixada por Judas. A Bíblia diz que eles lançaram dois nomes, e lançaram sorte sobre esses nomes, e depois oraram. Aqui nós vemos algumas coisas que nós nunca podemos fazer. Primeiro, tomar decisão e depois orar. Infelizmente, esse é um vício espiritual. As pessoas tomam decisão, depois que elas tomam a decisão, aí que elas resolvem orar. Elas oram baseado numa decisão que tomaram, como se estivessem constrangendo Deus a fazer o que elas querem. Irmãos, este é um perigo sutil. É nós buscarmos algo e depois vamos orar para ver se aquilo dá certo. E geralmente vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque já decidimos no nosso coração. A oração é só uma maneira de enganar o nosso espírito. Isso não é oração. Isso é enrolação, embromação, enganação. Se queremos algo, primeiro temos que isentar o nosso coração. E aos pés do Senhor, Jesus nos deixou um grande exemplo. Mesmo Ele tendo dito, ninguém toma minha vida, eu a dou. Ele disse isso muito antes do jardim do Getsemane. E quando chegou lá no Getsemane, o que ele disse? Pai, porventura há um meio de salvar a humanidade, sem que eu tenha que padecer. Há um meio de resgatar o homem, sem que eu tenha que ir para a cruz. Parafraseando, foi isso que ele disse. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se esvaziou de tal forma, como está em Filipenses capítulo 2, a ponto da sua vontade, ele isentá-la de maneira absoluta, para dizer, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nós temos que aprender a esvaziar das nossas pretensões, para que nós venhamos em oração buscar a vontade de Deus. Então, o que foi feito lá em Atos 1 é uma grande lição para nós. Sabemos que o Senhor permite que circunstâncias sejam criadas, sejam geradas, para que Ele venha trazer direção por meio do seu governo, através daqueles os quais Ele escolheu, não através de sorte, não através de escolhas puramente humanas, emocionais, pretensiosas. Então nós temos que ser cuidadosos quanto a isso, porque dá-se a ideia que nós temos o modelo da nossa igreja. Irmãos, escute bem, você vê a diferença do tabernáculo com aquele bezerro de ouro que Arão fez. Deus primeiro, ele dá uma revelação, ele fala com Moisés, aí ele diz assim, faça
tudo conforme o modelo que eu te mostrei, porque Deus é o único que tem o modelo da sua casa, da sua igreja. Veja que os homens procuram cada um fazer uma igreja ao seu modo, do seu jeito. Escreve livro, igreja com propósito. Ali você vê várias diretrizes, várias formas de você encantar o povo na reunião. Irmãos, nós não temos que encantar, nós não temos que seduzir ninguém, nós precisamos voltar à prática do Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho. Você entende? Então, Deus disse para Moisés: faça tudo conforme o modelo que te mostrei. Mas Arão não. Arão, quando ele foi fazer o bezerro de ouro, ele já tinha uma matriz, ele já tinha uma forma. Então, pegou todos aqueles ouros, jogaram ali, derreteram, tinha uma forma para aquele bezerro. Irmãos, Deus não tem forma para poder fazer a sua igreja. O padrão para a edificação da igreja é Cristo. O padrão para a edificação da igreja é Cristo. O elemento vivo da edificação da igreja é Cristo. E quem edifica a igreja é Cristo. Mas Ele fará isso por meio daqueles que Ele escolheu. Ele fará isso por meio de instrumentos, mas os instrumentos são o meio e não o fim. Sejamos cuidadosos. Essa questão que envolve ministério, seja os presbíteros, os anciãos, os bispos, que são termos similares, como os diáconos. Vamos observar aqui e ver como que o Espírito Santo vai nos falar acerca daquilo que é o diaconato. Observe bem, versículo 8. Quanto aos diáconos, semelhantemente, essa palavra quer dizer igual, porque no contexto ele estava falando dos presbíteros, dos anciãos. Você sabe que a palavra bispo, presbítero, ancião e pastor são termos intercambiáveis no Novo Testamento. Nós já podemos estudar isso de forma exegética, podemos estudar isso de forma hermenêutica. Não existe uma outra explicação para isso. Qualquer explicação que alguém dê fora disso é heresia, é anátema. Uma classe piramidal, uma classe hierárquica, usando estes termos, é simplesmente satânico. Fere a mente, o caráter, o propósito de Deus para todo o serviço e ministério na sua casa. Então sejamos cuidadosos. E diz semelhantemente quanto aos diáconos. Então nós temos aqui o termo diáconos. Esse termo chama a atenção de vocês. Se vocês tomarem uma concordância exaustiva do Novo Testamento grego, para estudar esse termo no Novo Testamento, você vai encontrar uma grande dificuldade. Sabe por quê? Porque o termo diácono no Novo Testamento é genérico. Compreende? O termo diácono no Novo Testamento é genérico. E por ser um termo genérico, é difícil de você estudar, não é tão simples assim. Você tem que ser mais cuidadoso ainda. Então vamos ser cuidadosos. Vamos estudar tudo com muito zelo. Porque quando você traduz a palavra diácono, refere-se a alguém que serve. Aquele que está servindo, executa um pedido de outra pessoa. Então nós temos o termo diácono e temos o termo diaconia. Diaconia. Vamos com muito cuidado. Primeiro, vamos estudar o termo diácono. 28 vezes. Esse termo ocorre no Novo Testamento. E quando você estuda, se você quiser um texto, eu vou citar para você. Vamos, por exemplo, Mateus capítulo 23 e o versículo 11. Se você junta esse texto com Marcos capítulo 9, versículo 35. Terceiro, João capítulo 12 e o versículo 26. E 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 5, você vai encontrar o termo diácono ali, no original. Mas sabe o que você vai ver? É que esse termo ali é traduzido por servo. Então escreve. Todos esses textos aí, você vai encontrar a palavra diácono. Mas quando você faz a
tradução do texto, ou dos termos, você vai encontrar a palavra servo. Segundo, Mateus, capítulo 22 e o versículo 13. Há um outro sentido para esta palavra. E também João, capítulo 2, versículo 5. Quando você lê esses dois textos, você vai encontrar a palavra serventes. Serventes. Terceiro, Romanos, capítulo 13 e o versículo 4. Depois, capítulo 15, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Também o capítulo 6, versículo 21. Se você pegar todos esses textos, Colossenses capítulo 1, versículos 23, 25. Se você pegar todos esses textos, você vai encontrar a palavra diácono lá no original. Mas sabe como foi traduzida esta palavra? Ministros. Ministros. Então o diácono é um servo. A Bíblia chama diácono de servo. A Bíblia chama um diácono de serventes. A Bíblia chama diácono de ministros. Você vê o significado desta palavra? Colossenses capítulo 1, versículo 7. E Colossenses capítulo 4, versículo 7, você vai encontrar no original, se você fizer um estudo com uma concordância do original grego, uma concordância exaustiva, ou mesmo uma chave linguística do Novo Testamento grego, você vai encontrar aqui nesses dois textos, Colossenses 1, 7, e também Colossenses 4, 7, você vai encontrar lá no original, diácono, mas a tradução desta palavra está assim, fiel ministro. Aqui na nossa Bíblia, na revista atualizada, está fiel ministro. Lá no original está só assim, diácono. Porque é um termo muito amplo. E ele foi traduzido por uma frase, fiel ministro. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, da mesma maneira, você vai ler o texto no original, diácono. Mas como que foi traduzido? Bom ministro. Então é um termo amplo, é um termo genérico. E quando você estuda a expressão diaconato, da onde vem a diaconia? Diaconia. Então, primeiro, diácono, refere-se à pessoa que serve. Mas quando você trata do serviço dela, agora não é a pessoa, é o serviço, a diaconia ou o diaconato. Sabe quantas vezes essa palavra ocorre em todo o Novo Testamento? 32 vezes. 32 vezes. Em Lucas, capítulo 10, versículo 40. E vários textos que vocês forem ler, a palavra é serviço. Então o servo, ele pratica serviço. Em Atos, capítulo 1, versículo 17. Atos 1, 17. Ministério. Os ministros, eles exercem ministério. Você vê a correlação dessas palavras? E depois, Atos 6, versículo 1, você vai encontrar a palavra distribuição ou assistência. É muito importante vocês estudarem isso, porque nós estamos estudando lições sistemáticas. E por isso nós temos que olhar para cada detalhe da palavra de Deus e conhecer. Para entender o que é o diaconato, nós temos que entender também o que é a diaconia. O que é o diácono, o que é a diaconia. Compreender tudo isso. Por isso, todas estas leituras são importantes. Em Atos capítulo 11, versículos 29, você vai encontrar a palavra socorro, mas a tradução dela é esta, que saiu do original, que está lá, diaconia. Atos 12, 25, você vai encontrar a palavra missão, mas no original é diaconia. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, 2 Coríntios 8, 4, vai falar de assistência.
mas no original, diaconia. E por último, em 2 Coríntios 9:13, você tem a palavra assistência, que é a tradução da palavra diaconia. Então compreende, irmãos, é muito importante vocês verem tudo isso. Que diácono fala de servo, serventes, ministro, fiel ministro e bom ministro. E diaconia fala de ministério, de distribuição, de socorro, de missão, de assistência e ministração. Tudo isso envolve essas duas palavras. São duas palavras ricas, conforme nós vemos no original grego do Novo Testamento. Agora, como podemos entender tanto a questão do diácono como da diaconia no sentido prático da vida da igreja? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, o capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Aqui o Espírito Santo vai nos instruir. Está assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Os helenistas eram judeus que falavam grego, contra os hebreus. Os hebreus eram judeus que falavam hebraico, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Quais mesas? As mesas dessas viúvas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amados irmãos e irmãs, prestem bastante atenção, porque existem princípios importantes aqui para compreendermos o que está nos versículos 8 a 10 de 1 Timóteo capítulo 3. Por que esse ministério dos diáconos era tão importante na vida da igreja? Ao que nos parece, todo o serviço quanto à assistência às viúvas, aos necessitados na igreja, era um trabalho geral, em que os apóstolos estavam envolvidos. Embora houvesse uma grande multidão de pessoas se convertendo, havia um problema aqui. Ora, não havia um problema, havia um problema aparente, mas havia um problema muito mais grave. Qual era o problema mais grave aqui? Havia um problema menor. Vamos colocar aqui, havia um problema subsidiário, mas havia um problema muito grave. Eu vou lhes mostrar daqui a pouco. O problema subsidiário, problema menor, era que estava havendo uma discussão entre os cristãos helenistas com os hebreus, os cristãos de fala hebraica com os de fala grega, porque sentiu que suas viúvas estavam sendo desprezadas, quanto à assistência e quanto ao cuidado. Os apóstolos, percebendo isto, eles convocaram os irmãos e eles disseram: vamos escolher aqui 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e que eles venham cuidar dessa assistência às mesas, e nós nos entregaremos, isto é, integralmente a oração e a palavra. Então, irmãos, eu sou
obrigado a parar aqui, para colocar alguns princípios, alguns fundamentos espirituais. A igreja precisa ter discernimento. Há uma necessidade de entendermos que diáconos não é uma posição inferior. O que se entende é que ser diácono é estar numa escala inferior. Me responda, aonde na Bíblia se estabelece uma classe hierárquica de serviço? A Bíblia não estabelece uma classe hierárquica piramidal de serviço e de ministério. Diácono não é um serviço inferior, ele é um serviço fundamental. Então, o que os apóstolos entenderam? A necessidade desses homens servindo, para que aqueles que foram chamados ao ministério da palavra se entregassem primeiro à oração. O que eles perceberam é que a palavra, ela não estava fluindo. O problema que eles viram não era que viúvas estavam passando necessidade, é que a palavra não estava tendo crescimento, liberdade na igreja. A ausência desses irmãos que pudessem ministrar nessas mesas, cuidar dessas viúvas e dos órfãos e dos necessitados, estava fazendo com que os apóstolos, ou aqueles mestres da palavra, aqueles que exerciam o ministério profético do ensino, estavam envolvidos com assuntos que estavam roubando aquilo que é essencial, porque a igreja tem necessidade, não só que suas mesas estejam com o pão, mas que o verdadeiro maná do céu não cesse no meio do povo de Deus. O que eles enxergaram ali não era o problema da murmuração, embora esse problema é sério. Se você começar a estudar o assunto da murmuração, você tem que voltar para Êxodo capítulo 15. Quando Israel murmurou pela primeira vez, foi em Mara. Depois de atravessarem o Mar Vermelho ali em Pirairote, caminharam 3 dias, não tinha água, aí a Bíblia diz que o povo começou a murmurar. E eles murmuraram, irmãos. Como eles murmuraram? Eles foram murmurando. À medida que iam caminhando, mais e mais murmuravam. Chegou um ponto que Deus colocou um basta na murmuração deles. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que Deus rejeitou toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Calebe e Josué. Deus fez com que toda aquela geração perecesse no deserto por causa da murmuração. Porque a murmuração, ela zomba da graça de Deus, ela zomba da benignidade de Deus, ela zomba da misericórdia de Deus. Irmãos, e como tem pessoas que murmuram? Murmura por tudo. Murmura porque chove, murmura porque tem uma casa, murmura porque tem saúde, murmura porque tem filhos, murmura porque tem esposa, murmura porque tem tudo ao seu redor. Murmura, porque a murmuração se tornou um vício espiritual, que o inimigo alojou lá no coração e a pessoa não percebe, ela não tem consciência que está murmurando. Você entende, irmãos? É lógico que aqui o Senhor corrige esse mal na igreja, porque havia uma murmuração, mas a murmuração não era o problema maior. A murmuração era uma pequena brecha, mas havia um problema muito grave, que os apóstolos perceberam. Eles perceberam a necessidade de se ter esses homens, servindo no diaconato. E quem eram esses homens? Veja as qualificações que Paulo coloca para os anciãos, para os presbíteros. As mesmas qualificações ele coloca também para os diáconos, porque o serviço deles diante de Deus não é menor. Nós podemos, pela nossa infantilidade, imaturidade e até carnalidade, julgar que o serviço dos diáconos é um serviço inferior, mas diante de Deus é um serviço que tem peso espiritual, porque esse serviço deixa aqueles que têm o encargo da palavra ter mais tempo na oração. Porque este era o grande problema. Irmãos, veja se vocês conseguem ver alguns princípios aqui. Olhe bem. Primeiro, a necessidade dos diáconos era para suprir as necessidades dos santos, servir a mesa. Agora, segundo, por que Deus levantou aqueles diáconos?
para evitar que se houvesse uma brecha, para que a murmuração se alojasse na vida da igreja e pudesse ter ali um caminho e prosseguir na história do povo de Deus. Porque em Israel a murmuração teve um longo caminho. Teve um caminho tão longo que dissipou toda aquela velha geração que ficou destruída no deserto e não pôde entrar na terra de Canaã, com exceção de Josué e Calebe. Terceiro, quando aqueles 7 homens foram levantados, os apóstolos puderam se entregar à oração e à palavra. E quarto, e é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha o versículo 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Eu quero que você preste atenção nesse versículo primeiro. Irmãos, quantos de nós estamos interessados em crescimento numérico? Quantos de nós estamos buscando isso aqui, ó? Quantos de nós achamos que o crescimento numérico é sinônimo de que Deus está abençoando? Se crescimento numérico for sinônimo de que Deus está abençoando, então o islamismo é algo de Deus. Você sabia? Porque existem mais de 1 bilhão de islamitas no mundo. Sabia? Existem mais de 800 milhões de hinduístas no mundo. Você sabia? Está vendo? É por esse caminho que você vai analisar a bênção de Deus? Estava vendo uma multiplicação dos discípulos, só que os apóstolos não estavam olhando para isto. Os apóstolos eram homens que tinham discernimento espiritual. Você vê muitas catedrais abarrotadas de gente, mas lá dentro tem um espírito de murmuração, a palavra não cresce. O que os apóstolos perceberam, que o número de discípulos crescendo não era o foco. O foco deles não era que o número dos discípulos se multiplicasse, porque eles queriam que a palavra crescesse. A nossa maior necessidade não é de aumento numérico, a nossa maior necessidade é do aumento de Cristo por meio do ensino e da palavra. O que tem que crescer entre nós é Cristo. O que tem que se multiplicar entre nós é a palavra, porque o povo está raso. A igreja de hoje é uma igreja vazia da palavra, é uma igreja que não sabe o que é a mente de Deus no Velho Testamento, uma igreja que não conhece o propósito de Deus ao longo da história, um povo que não conhece as teofanias de Cristo no Antigo Testamento, um povo que não conhece o que verdadeiramente significa aquelas 42 estações da peregrinação do povo de Israel e todas as implicações contidas ali dentro do Novo Testamento. Um povo que nunca estudou o que significa aquelas 11 subidas de Moisés no Monte Sinai. Um povo que nunca procurou entender qual é o significado daquelas 12 pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Porque aquelas 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, elas também estão ali, no capítulo 21, a partir do versículo 14 do livro de Apocalipse. Qual a correlação dessas pedras? Um povo que não conhece a Bíblia, um povo que não conhece a palavra. Estuda o livro de Ruth, mas não conhece que para você estudar o livro de Ruth, você tem que ler Efésios, porque Efésios ajuda você a interpretar Ruth. Lê Hebreus, mas você sabia que Hebreus é a chave para você interpretar Levítico? Irmão, nós temos feito isso. Será que nós conhecemos isso? Você pega aquelas 7 festas de Israel. Você sabe que aquelas 7 festas de Israel vai nos falar de 7 aspectos da vida, da pessoa e obra de Cristo. Você tem estudado isso? Porque a igreja é pobre. Não há fome da palavra. Não temos procurado conhecer Deus na sua palavra. Somos rasos. A palavra não cresce. A palavra é ministrada, a palavra é derramada, mas ela tem perecido, ela tem se acabado, ela tem sido diluída, ela tem se evaporado, e cada dia nós estamos mais pobres. Mais pobres. Isso é o Antigo Testamento, irmãos. Isso é o Antigo Testamento. Eu dei apenas alguns poucos pontos aqui. Imagine o que significa toda essa palavra. Você não precisa saber tudo, mas você precisa pelo menos saber onde encontrar tudo. Ninguém é obrigado a saber toda a Bíblia, porque ninguém nunca saberá toda ela, mas pelo menos uma coisa nós precisamos saber: onde encontrar.
Você não é obrigado a decorar, a memorizar a palavra de Deus toda, mas pelo menos você precisa conhecer a mente de Deus nela. Você precisa conhecer o mover de Deus nela, conhecer o propósito de Deus nela. Compreende? Compreende, irmãos? Porque se você não compreende, então os assuntos vitais ficam perdidos. Tome, por exemplo, um dos assuntos vitais, o assunto da casa de Deus. Onde você começa a estudar isso, irmãos? Onde você começa a estudar isso? Aonde? Em Gênesis 2, na criação da mulher. Depois Gênesis 28, naquela experiência de Jacó em Betel, porque Betel fala da casa de Deus. Depois Êxodo capítulo 25, no tabernáculo. Aí depois que você estuda tudo isso, aí você vai para o livro de João no capítulo 2. Aí depois o capítulo 14. Aí depois Efésios 5. E depois Apocalipse capítulo 21 e 22. Olha, irmãos, é uma sequência tão simples. Algo para vocês anotarem e começar a estudar a partir de hoje. Quantos assuntos estão sendo diluídos, estão se evaporando no nosso meio. Será que um dia chegaremos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sabia que eu não te amava. Você sabe qual é a única experiência prática que a Bíblia diz sobre o nosso amor a Deus? É concernente a sua palavra. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 23. Essa é a única maneira prática que prova para nós se amamos. Aqui está a prova do nosso coração, aqui está a prova do nosso amor. Compreende isto? Se você quer saber se uma pessoa ama o Senhor, não ouça o que ela diga, veja o apreço, veja o carinho, veja a dedicação, veja o tempo que ela gasta com a palavra de Deus, aí você saberá se ela ama ou não o Senhor. Estão vendo, irmãos? Ou eu estou pregando heresia? Ou João 14, 23 não está nas nossas Bíblias? Está, irmãos, está. Você pega aqui o capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra. Olha o capítulo 12, aqui de Atos. Versículo 24. Mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Olha o capítulo 19, versículo 20. Assim, crescia e se fortalecia poderosamente a palavra do Senhor. O termo palavra aqui é logos. Lembra o logos? O que é o logos? Logos é a palavra que nos liga à eternidade. Logos é a palavra que nos mostra a mente de Deus por detrás do universo. Porque João diz no princípio. Que princípio, irmãos? Porque quando ele diz aqui no princípio, não é nem princípio, mas houve um princípio. Porque a única forma de você entender isso é dizer num princípio. Porque na eternidade não tem princípio e não tem fim. Mas João quer dizer assim, houve um tempo, se é que podemos chamar de tempo, em que não havia nada nem ninguém. Houve um princípio, no princípio era o Logos. Ele diz o Logos era Deus. E o Logos estava com Deus. Então você vai ver duas coisas. O Logos, ele é coexistente com Deus e é co-inerente com Deus. Percebe? Aí você vai ver que este Logos é a mente por detrás de todo o universo. Porque sem ele, sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Aí João diz assim no versículo 14, o Logos encarnou. Irmãos, o peso dessas palavras tem um valor eterno. O Logos encarnou e habitou entre nós. Como ele habitou? Cheio de graça e de verdade. Colossenses capítulo 1, Paulo fala de um mistério, o mistério da palavra, que estava escondido, mas que agora Deus nos revelou, o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é o Logos, é o Deus encarnado que se tornou a palavra. Quando a Bíblia diz que a palavra é viva e é eficaz, é porque é uma palavra que tem vida, é uma palavra que é uma pessoa, é uma palavra que é um falar de Deus. Hebreus 1 diz que Deus nos falou antigamente pelos pais, pelos profetas.
Lá naquele tempo dos patriarcas, ele falava de muitas formas, de muitas maneiras aos pais. Mas hoje ele nos fala de que maneira? Sabe qual é a maneira que Deus fala a nós? Pelo seu Filho, porque o Filho é o falar de Deus. Isso tem que nos impressionar, irmãos. Por que que a palavra de Deus tem se tornado vazia dentro de nós? Porque entre a vida da palavra e o meu coração existe uma grande parede de pedra que impede que ela penetre e seja vida. Porque é essa palavra que nos resgata, irmãos. Quantas vezes nós podemos errar, sair fora, pecar, falhar? Quantas vezes nós erramos no nosso casamento? Quantas vezes erramos com os nossos filhos? Quantas vezes erramos no nosso trabalho? Quantas vezes falhamos? Mas o Espírito Santo encontra algo dentro de nós para nos convencer. Sabe o que ele encontra? A palavra. Porque essa palavra é vida. E com essa palavra, ele vai nos lavando, ele vai te lembrando, ele vai lembrando você da palavra. Quantas vezes Satanás vem com severas acusações contra você, mas o Espírito Santo toma a palavra para lembrar a você que você já foi salvo. O Espírito Santo, ele vai te lembrando que o sangue de Jesus te comprou eternamente, que os seus pecados foram perdoados eternamente. Quantas verdades de Deus estão em nós, e quantas verdades de Deus se perderam dentro de nós, porque elas foram entulhadas por tantas outras coisas, que tem o único objetivo, diluir, evaporar a palavra do nosso espírito, do nosso coração. Então, irmãos, diz que a palavra tabernaculou, e este falar é uma pessoa. Quando você prega o Evangelho, você pode pregar teologicamente ou teoricamente. Você pode pregar um conhecimento, você pode pregar textos decorados. Você pode falar a palavra só porque realmente você já ouviu falar. Então, como um papagaio, você fala. Mas se você falar a palavra que é vida dentro de você, seu coração se esmaga. Você se sente esmagado. Você sente que essa palavra é vida. Você começa a ver que existe algo muito glorioso dentro de você. Não é uma questão de conhecimento, irmãos. Você pode pensar, mas o irmão, ele tem conhecimento. Não é conhecimento da palavra, é conhecimento da pessoa. O Senhor Jesus, ele disse lá em João 5,39, examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Algumas pessoas dizem que esse texto é positivo, ele é altamente negativo. Ele diz, vocês examinam as Escrituras e julgam ter nela a vida eterna, mas a mim vocês não querem vir para terdes vida. Então eles estavam examinando letra e não uma pessoa, porque aquela pessoa era a palavra, aquela pessoa era o Evangelho, aquela pessoa era toda a revelação de Deus na terra. Se nós lemos a Bíblia e não conhecemos a pessoa, nós podemos ler um livro e não tocar a palavra de Deus. Porque o único propósito desse livro é nos levar a tocar uma palavra viva. Esse livro nos leva a ter uma experiência com uma pessoa viva. Entende, irmãos? A palavra crescia. E o que fez com que essa palavra crescesse tanto? Homens sendo levantados para servir, esses são os diáconos. Eles foram levantados para se entregar ali ao serviço, aos cuidados, a muitas coisas práticas, para que o Senhor pudesse ter caminho através daqueles que tinham encargo do ensino e da palavra. E você vê que em Atos a palavra vai crescer. O que nós necessitamos é do crescimento maior da palavra. Essa palavra tem que ser vida em você. Essa palavra tem que te tocar de maneira tão profunda, para que você não venha pregar letras mortas, mas que você venha pregar algo tão forte, mas tão forte que as pessoas venham sentir que é Deus que está falando com elas. Meus irmãos, eu me lembro de um episódio que uma vez eu vi um irmão contar, que em Oxford tinha um professor que todas as vezes, quando ele ia dar suas aulas, ele lia o Salmo 23. E quando ele lia o Salmo 23, os alunos começavam a chorar. Um salmo que todo mundo conhece. Então os alunos começavam a chorar. E outros professores também gostavam de ler textos. E aquele professor só lia o Salmo 23. E quando ele lia, as pessoas choravam. E um dia um aluno chegou para o reitor e perguntou para o reitor, o que acontece? Um
Muitos dos nossos professores, antes de dar aula, eles gostam de ler a palavra. E a gente não sente nada. Mas por que o nosso professor, quando ele vai dar sua aula, ele lê o Salmo 23 e a gente chora? Ele diz porque ele conhece o pastor do Salmo. Ele conhece o pastor. Imagina, irmãos, quando ele lia o Salmo 23, ele lia porque ele conhecia aquele pastor. Ele lia de tal maneira, como se ele estivesse tão perto dele. Ele lia tocando a vida da palavra. Oh, irmãos, que Deus nos livre desse evangelho de intelecto. Porque esse evangelho de intelecto pode levar a crescer o número de discípulos, mas cheio de murmuração, cheio de doenças espirituais, igrejas obesas, que não crescem espiritualmente, que não amadurecem, onde o número de divórcio tem sido alarmante, onde as pessoas têm vivido de maneira tão sem temor, onde o Senhor Jesus não é o centro, não é o foco, onde Ele não é adorado com toda a primazia, onde Ele não é o cabeça, onde Ele é simplesmente objeto de espetáculo e de entretenimento, porque nós temos procurado substituir o verdadeiro culto ao Senhor por um culto de espetáculo e de entretenimento, onde o louvor deixou de ter uma expressão teocêntrica para se tornar antropocêntrico. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Que o Senhor converta o nosso coração à sua palavra. Que o Senhor nos dê fome pela sua palavra. Porque o que o inimigo tem feito hoje é desgastar os santos. Como o inimigo tem procurado desgastar os santos. Lá em Daniel 7, eu disse isso numa das reuniões passadas, quando vai falar do anticristo, aí diz assim que ele desgastará os santos. Essa é a tradução do termo hebraico, desgastar. E hoje como o inimigo tem feito isso, hoje como as pessoas não têm mais tempo, hoje como a agenda, os compromissos têm roubado o lugar da palavra, hoje como as pessoas estão vivendo uma vida tão confortável que elas não precisam mais de Deus. Quando você volta para a Itália, quando você vai para a França, quando você vai para a Inglaterra, você se lembra, irmãos? Essas cidades foram cidades que um dia elas foram 100% evangelizadas. Essas cidades foram o berço da grande reforma e do protestantismo. Imagine isso, que no século XVI o Senhor fez algo nessas cidades, mas hoje você chega na Itália, o número de cristãos na Itália é 0,3%. Não é um escândalo? Você chega na Inglaterra, em muitos países da Europa, Alemanha, você vai ver grandes santuários religiosos, está lá na placa, aqui Jonathan Edward ministrou, aqui Spurgeon pregou, aqui David Livingstone ministrou, aí lá está a grande propaganda na porta. Mas sabe como aquilo funciona? Na segunda é um grupo religioso, na terça é outro, na quarta é outro. Eles têm que alugar aqueles grandes salões, porque os impostos são caros, eles não têm gente suficiente para poder manter. Percebe, irmãos? Você vê aquelas grandes catedrais, mas são alugadas para vários tipos de denominações e religiões. Alguns desses grupos que reúnem ali nem crê no Senhor, são simplesmente religiões e seitas, mas o que eles podem fazer é apenas um lugar. Mas aonde está o povo? Onde está a igreja? Sabe por quê, irmãos? Eles investiram no crescimento numérico, eles investiram na palavra. O que aconteceu? Nós precisamos analisar isso com muito cuidado, irmãos, porque o mundo hoje, o mundo cristão, esse mundo gospel, esse mundo evangélico caminha para a pior apostasia da história da igreja. O que está acontecendo nos nossos dias é muito pior do que aquilo que aconteceu na Idade das Trevas, que foi do ano 500 até 1517, quando Martinho Lutero foi até a Catedral de Wittenberg e fixou aquelas 95 teses. O que está acontecendo nos nossos dias é a pior tragédia da história da igreja. Então, irmãos, nós temos que olhar para isso. Nós temos que rogar ao Senhor: Senhor, levante homens, levante mulheres, pessoas que possam servir, que possam cuidar uns dos outros. Levante homens que verdadeiramente tenham
boa reputação, testemunho, pessoas que verdadeiramente possam cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, para que aqueles que têm o encargo da palavra estejam livres para a oração e para que a tua palavra cresça entre nós, para que não haja murmuração, para que o inimigo não encontre brechas e venha fechar as portas e venha trazer-nos dano. Irmãos, que nós sejamos cuidadosos, que o Senhor nos abençoe. Esta é a palavra para esse dia. Peço ao Senhor que na sua infinita glória e misericórdia venha ministrar a todos nós. Observe tudo que envolve esse contexto aqui de Atos capítulo 6. Como o Senhor, Ele usa os apóstolos para ter discernimento da gravidade do que estava acontecendo. Um grande crescimento numérico. Mas isso era perigoso, porque o que tem que crescer é a palavra. O crescimento, se ele for numérico, ele tem que derivar do crescimento da palavra. Porque nós podemos ser distraídos em busca dessas coisas. Irmãos e irmãs, que o nosso coração se encha de temor diante do Senhor, e que nós venhamos buscar só a Cristo e nada mais. Que nós venhamos desejar só a Cristo e nada mais.